Capítulo 67. Milano. Antônio havia avisado Maria que estaria saindo do Brasil em breve, mas não tinha ainda a data certa. O casal se correspondia por intermédio de Elias Condal. Ele figurava como remetente das cartas dela, que ele recebia e encaminhava para Polignano. Maria escrevia ao marido usando o endereço de um amigo de São Paulo, e assim os dois mantinham contato. A única vez em que Antônio conseguiu mandar dinheiro para a esposa foi via depósito bancário, banco que não existia em Polignano. Maria precisou ir para Bari, a capital da região da Puglia, a uns 30 quilômetros de Polignano, para retirar o dinheiro. E nessa ocasião, aproveitou uma carona com seu primo Gianni, que dava aula lá. Com esse dinheiro, ela pôde pensar em ir para Milano. Ficar em Polignano não era possível. Raquel já estava instalada na capital industrial, estava grávida e se preparava para casar em janeiro. Com a chegada de Antônio, a família precisava se estabilizar após tanto tempo de instabilidade. Cuba, Brasil, revolução, causa, ditadura, repressão, VPR, tudo ficou desbotado, como num passado longínquo, que as urgências e sustos do presente colocavam em segundo plano. A Itália seria seu lugar de exílio. Nela haviam de reconstruir sua vida, catar os cacos e com eles criar uma nova história para si e seus filhos. Em contato, por um lado, com Antônio e por outro com a cunhada, Raquel viabilizou a vinda de Maria para Milão. Bossi alugou um apartamento mais ou menos próximo de onde eles moravam e assim só restava a Maria comprar as passagens de trem. Foram 12 horas de viagem na direção norte para atravessar os 1000 quilômetros que separam Polignano de Milão. 1000 quilômetros e 1000 anos-luz. Outra realidade, uma cidade de verdade, outro movimento, mas o mesmo olhar julgador sobre a mãe solteira e um frio ainda mais intenso penetrando nos ossos, úmido, contínuo, implacável. Maria não imaginava que existisse tamanho gelo. Sorte que a tia Anna tinha dado algumas roupas e que em Roma Maria havia comprado um casaco para cada um, mas nada parecia suficiente para afastar aquele frio. Chegaram à cidade no dia 31 de dezembro. O novo apartamento iria ficar disponível somente no dia 2 de janeiro, e assim foi reservado para Maria e crianças um quarto numa pensão. Raquel e Bossi iriam passar o Réveillon na casa da família dele, fora da cidade, deixando-os sozinhos. Maria pediu então para ficar no apartamento de Bossi, em Via Salasco, somente por 2 dias. Estava cansada de hotéis. Precisava urgentemente do abraço acolhedor de uma casa de verdade. Queria poder usar a cozinha para seus filhos, esquentar um leite, fazer um café, sentir enfim que não estava tão só e sem teto no mundo. Mas Bossi não permitiu. O que o zelador e os vizinhos iriam falar dele, hospedar em sua casa uma mãe solteira? O futuro marido de Raquel era o oposto de Antônio. Tanto este era de esquerda e preocupado com o coletivo, quanto aquele era de direita, pró-monarquia e ocupado em engrandecer a própria imagem aos olhos dos outros. O catolicismo fervoroso de Bossi não bastava para abrir seu coração. As tristes condições de um exilado político e de sua família só confirmavam o sentimento de superioridade do europeu conservador, que mesmo sem ter intenções, não pode evitar o olhar de altivez para com quem vem do terceiro mundo, esse lugar enigmático, exótico e ainda meio selvagem do planeta. Estava reforçado o sorriso convencido de quem se acha por cima. Estava completada a desgraça da família. Maria foi alojada numa pensão, onde só havia hóspedes idosos que logo reclamaram do barulho que as crianças faziam. Sentindo-se reprimida e sufocada por todos os lados, abatida após um longo ano difícil, Maria escorregou num sentimento de tristeza tão profundo quanto aquele céu escuro na noite de seu primeiro Réveillon em Milão, primeira passagem de ano sozinha.
Sentia-se esvaziada de todos os seus recursos para manter a atitude positiva, a força interior, o olhar esperançoso que lhe era tão característico. O escuro crescia lá fora, as luzes amareladas dos lampiões refletiam um clarão melancólico que se espalhava tétrico no ar úmido cheio de neve fina que silenciosamente caía. As ruas desertas e solitárias iam ao encontro de um coração cheio de pesar. Nunca havia se sentido tão só. Uma tristeza infinita tomou conta dela. Olhando para aquele vidro escuro, Maria buscava uma resposta, uma promessa, uma esperança, mas seus olhos só alcançavam o prédio da frente, tão sem graça quanto o resto da paisagem. Aquela transição entre 1969 e 1970 era como um vácuo, mudo e solitário, trégua e suspense entre dois tempos de sua vida, um se fechando, outro se abrindo. Diante de si não via nada de propício. Toda a força que havia usado naquele longo ano tão complicado parecia agora se esvair, como aquele chuvisco de neve que se derretia ao encontrar a luz artificial da rua. Sensação de estar perdida em meio ao desconhecido, sem abrigo e sem proteção, sem seu marido, o pai daquelas 3 crianças que teimavam em não dormir. Lágrimas silenciosas escorreram por suas faces. Lembrou-se do sol e das palmeiras do Brasil. Melancolicamente foi com o pensamento para sua família. O que estariam fazendo? Certamente todos estavam festejando na casa de seus pais na Praia Grande. Que saudade! E seus pais, como estavam? O que pensavam dela? Que desespero! Ela havia sido arrancada de seu mundo de repente e sem previsão de volta. E como era sombria essa condição de mãe solteira. Ela que amava tanto ser mãe, estava descobrindo que sem um homem ser mãe é uma calamidade. Sentia-se magoada com o namorado de Raquel por não ter querido ela em seu apartamento. E com Raquel, por ter acatado a decisão dele. Mas pelo menos ele lhe havia reservado aquele quarto de pensão e havia alugado um apartamento. Devia-lhe isso agora. Situação, porém, que faria aumentar a satisfação dele e sentir-se tão mais importante. Sim, mas fez alguma coisa. Devia agradecer-lhe. Por mais importante que fosse um teto, parecia-lhe também tão pouco. Maria sentia-se precipitar numa desolação tão avassaladora que não conhecia limites. Tudo o que precisava e que não tinha, e que nenhum dinheiro poderia comprar, era um abraço amigo, acolhedor, compreensivo, humano. Como os companheiros haviam sido mais humanos. O Bacuri, o gordo, a baixinha, o Ismael. Lembrou Maria pesarosa. O que será deles? Estão vivos? Sobreviverão? Não pôde acrescentar mais esse pensamento ao seu fardo. Precisava de uma trégua, um intervalo metafísico fora daquele espaço-tempo onde poder se refugiar, recuperar as forças, reorganizar os seus pensamentos, acalmar seus sentimentos. Com 3 crianças pequenas, porém, não há folga para uma mãe. Precisava pô-las para dormir, e ela finalmente tentar fechar os olhos e convencer-se de que amanhã seria um novo dia e que muita coisa podia acontecer, coisa boa,